Uma viúva solitária apiedou-se de um viajante enregelado, deixando-o entrar para perto de seu fogão a lenha aquecido. O hóspede de cabelos grisalhos desviava o olhar e falava baixo, dizendo que havia retornado àquele sertão apenas para encontrar o túmulo coberto de mato de sua mãe. Mas na calada da noite, enquanto pendurava o casaco úmido dele mais perto do calor, a mulher sentiu no bolso interno uma folha de papel dobrada. Ela desdobrou o documento sob a luz amarelada e fraca da lâmpada, e sua respiração parou instantaneamente. No papel com selos oficiais e carimbos, estava escrito em preto e branco o verdadeiro motivo pelo qual aquele homem havia cruzado o limiar de sua casa. Caros amigos do canal Histórias que Ficam, antes de continuar, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Tenham uma boa audição. Puxa com mais força, Helena. O balde está enroscando na beirada. A voz de Dona Cecília cortou o ar gélido de junho, afugentando um bando de urubus de um ipê, amarelo já sem flores. Helena segurou com mais firmeza a manivela úmida e escorregadia do sarilho do poço, coberta pela geada da manhã. O ferro forjado queimava suas mãos mesmo através das grossas luvas de lã. O sarilho teimoso girou com um rangido e um balde cheio d'água apareceu, com uma única folha amarela boiando na superfície. E não é que enrosca mesmo, suspirou Helena, despejando a água em seus próprios recipientes. Respingos gelados atingiram suas botas de borracha, encharcando suas pernas com uma umidade cortante. O coronel Tavares, nosso prefeito, que o diabo carregue, prometeu de novo consertar a bomba d'água. Já faz 3 meses que está consertando, mas nunca aparece. Pode esperar sentada. Dona Cecília zombou, ajeitando o chale de lã cruzado sobre o peito. Essa nossa Vila Esperança é uma pedra no sapato dele. A creche fecharam com tábuas na primavera. Os canos congelaram e estouraram. O telhado da escola está cheio de goteiras e o assoalho do corredor cheira a mofo. A reforma que prometeram para o início das aulas ficou pela metade. A juventude está indo embora, Helena. Os meus também já estão arrumando as malas para a cidade. Não aguento mais ver essa decadência. Helena ajeitou os baldes na canga sobre os ombros. A madeira lisa sentou-se familiarmente em seu ombro, pressionando o tecido grosso de sua jaqueta velha. Era junho do ano 2000. A época mudava rapidamente. Nas grandes cidades, as pessoas compravam os novíssimos celulares e andavam em carros importados brilhantes. Mas aqui em Vila Esperança, o tempo parecia ter dado um nó e começado a se sufocar. O ônibus da linha regular parou de passar por ali. A estrada de terra esburacada não era consertada desde as chuvas de verão. Agora, para chegar ao posto de saúde ou à feira na cidade, era preciso caminhar 2 quilômetros na lama até o asfalto e lá esperar horas sob um vento cortante acenando para as raras caronas. A cooperativa Novo Horizonte, que um dia fora famosa em toda a região por suas safras de café e seu gado, agonizava em dívidas. O gado no pasto comunal começou a morrer de fome e à noite um cheiro denso e azedo de desesperança pairava sobre a vila. As 2 mulheres caminharam lentamente pela rua. O frio da manhã beliscava suas bochechas, forçando-as a esconder o rosto nas golas levantadas. Sob seus pés, a lama endurecida pelo gelo estalava. Um som seco, quebradiço, como o de um biscoito se partindo. Passando em frente ao quintal vizinho, Helena parou de repente. A água nos baldes balançou, quase transbordando. A cerca ali estava torta há muito tempo. A porteira de madeira pendia melancolicamente por uma única dobradiça enferrujada. Era a casa de Mariana, que a própria Helena havia lavado e enterrado há apenas 2 meses. Cissa. Helena acenou com a cabeça preocupada em direção ao quintal. Olha lá. A porta da varanda estava entreaberta. No alpendre, de costas para elas, estava um homem alto e de ombros largos, vestindo uma jaqueta escura, de cidade. Ele passava a mão lentamente pelo batente ressecado da porta, como se testasse a resistência da madeira velha. Algum andarilho apareceu por aí, sussurrou Helena, indignada, e uma raiva surda e pesada cresceu dentro dela. Como se o coronel Tavares não bastasse, agora temos ladrões saqueando as casas vazias. Ninguém tem mais vergonha na cara. Mariana mal descansou em paz. Nenhum parente deu as caras, mas os abutres já estão aqui. Peraí. Dona Cecília estreitou seus olhos desbotados, mas ainda perspicazes. Vamos lá perguntar quem é ele. Helena baixou os baldes com um baque surdo na grama congelada da beira da estrada. Elas se aproximaram decididamente da porteira. O cheiro de goiabas podres e ramas de batata em decomposição atingiu seus narizes. A horta de Mariana não teve quem acolhesse naquele outono. Ei, meu senhor!
Helena chamou em voz alta e desafiadora, apoiando as mãos na cerca. O que está fazendo arrombando a casa dos outros? Isso aqui não é albergue de graça. O homem se assustou. Sua mão se soltou do batente da porta. Ele se virou lentamente, parecia ter cerca de 50 anos. Cabelos curtos, com muitos fios brancos, rugas profundas ao redor da boca cerrada, um olhar pesado e direto. Estava bem vestido, de forma limpa, mas um tanto desalinhada, como se tivesse se preparado para a viagem com muita pressa. Helena se preparou para brigar, para expulsar o estranho atrevido do quintal, mas Dona Cecília de repente soltou um gemido abafado. Sua mão seca agarrou a manga da jaqueta de Helena com tanta força que ela fez uma careta de dor. Minha Nossa Senhora, sussurrou a velha, inclinando-se para a frente. Júlio? Julinho, é você? O homem desceu um degrau. A madeira podre sob sua bota pesada rangeu lastimosamente. Bom dia, Dona Cecília. Sua voz era grave, com uma leve rouquidão, como a de pessoas acostumadas a dar ordens. Mas agora, nela, soava apenas um cansaço infinito. Helena ficou paralisada, sentindo a respiração presa pela indignação. Júlio Medeiros, o filho de Mariana, aquele que fora para a cidade grande há 20 anos e desaparecera como se tivesse sido engolido pela terra. Apareceu, sibilou Helena, sentindo o rubor da raiva esquentar suas bochechas geladas. Sua mãe foi enterrada em abril. Não esperou nenhum telegrama, nem uma notícia sua. Fomos eu e a Cissa que cuidamos dela. Carregamos o caixão nos ombros dos vizinhos até o cemitério. E você vem agora verificar a herança? Júlio não respondeu. Ele olhava para Helena, mas seu olhar parecia atravessá-la, perdido no vazio do dia cinzento de junho. Helena, não seja tão dura, repreendeu a Dona Cecília em voz baixa, embora sua própria voz também soasse com uma censura mal disfarçada. Entre, Júlio, para que ficar nesse vento? Eles entraram na varanda. Cheirava a rato, a hortelã seca e a poeira acumulada. Aquele cheiro peculiar da solidão de viúva que é inconfundível. Na sala, estava ainda mais frio do que lá fora. O fogão a lenha estava apagado, morto, com um reboco branco descascado nas bordas. Júlio tirou a jaqueta e a jogou sobre um banco de madeira. Por baixo, usava um suéter de lã grosso. Ele se sentou pesadamente em um banquinho perto da janela, segurando a cabeça com suas mãos grandes e fortes. Eu não sabia, disse ele finalmente. A frase caiu no silêncio da sala fria como um peso de chumbo. Ninguém me avisou. E avisar onde? Dona Cecília abriu os braços, tirando o chale da cabeça. Mariana não sabia seu endereço na cidade. Telefone na vila quase não existe mais. Só tem um na agência dos Correios e funciona um dia sim, outro não. Os fios arrebentam. Ela esperou por você, Julinho. Todas as noites sentava-se na janela, olhando para a estrada. Chorou até secar os olhos. Júlio permaneceu em silêncio. Helena estava de pé perto do fogão, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. Não sentia a menor pena dele. Diante dela estava um homem urbano, próspero e bem cuidado, dono de fábricas de móveis, que simplesmente havia arriscado a mãe de sua vida em nome do próprio conforto. Esse orgulho de vocês, Medeiros. Uma maldição, suspirou Dona Cecília, sentando-se na beirada de um sofá velho. 20 anos se passaram e tudo por causa daquela moça, lembra? Por causa da Catarina. Júlio ergueu a cabeça bruscamente. Em seus olhos brilhou uma dor e um ressentimento há muito enterrados sob camadas de negócios bem-sucedidos e bem-estar familiar, mas que de repente se tornaram intensamente vivos ali, naquelas paredes escurecidas. O que a Catarina tem a ver com isso? Perguntou ele, ríspido, cerrando o maxilar. A mãe me expulsou, disse, ou ela ou eu. Não me deixaria entrar em casa com a Catarina, me amaldiçoaria. Eu tinha voltado do serviço militar, queria casar, viver direito, trabalhar, mas minha mãe se opôs sem motivo, sem explicação, simplesmente bateu o pé. O que eu podia fazer? Helena olhou para a vizinha sem entender. Na vila, é claro, fofocavam sobre a partida do jovem Medeiros, mas a verdade só era conhecida por poucos. Dona Cecília balançou a cabeça, mexendo nervosamente com os dedos nodosos nas franjas do chale. Sem motivo, você diz? Ah, Júlio, você não sabia de nada. E sua mãe, por orgulho, se calou. Não queria passar vergonha. O pai da Catarina, o seu Fernando, na juventude, ele e sua mãe Mariana namoraram. Eles se amavam tanto que a região inteira comentava. O casamento estava marcado. Mas aí o Fernando foi para a cidade trabalhar e voltou de lá com uma esposa da cidade. Traiu a Mariana.
A abandonou para ser motivo de chacota. Na época, ela quase se jogou no rio. Nós, da rua inteira, a ajudamos a se recuperar. Júlio congelou. A sala ficou tão silenciosamente penetrante que se podia ouvir o vento batendo um galho seco da goiabeira no vidro embaçado da janela. Ela não podia permitir que o Fernando se tornasse seu sogro, continuou Dona Cecília, quase em um sussurro. Não podia se sentar à mesma mesa que ele, brindar, sorrir para ele na frente de todos. Para ela, isso era pior que a morte. Foi por isso que ela se opôs ao seu casamento. Não por maldade com você, Julinho, mas pela dor de mulher dela, que nunca foi perdoada. Helena viu como, em um instante, o rosto do estranho mudou. Seus ombros largos caíram sob um peso invisível. Por 20 anos, ele considerou a mãe uma déspota teimosa que destruiu seu primeiro amor. Por 20 anos, ele construiu seu negócio, casou-se, criou filhos, provando a si mesmo e a ela que se sairia muito bem sozinho. E no fim descobrira que simplesmente não havia entendido sua ferida profunda e incurável. O ar na sala de repente ficou denso, pesado, como se tivesse sido preenchido com a água gelada do rio. Júlio soltou o ar ruidosamente. Seus dedos se cravaram na madeira áspera e rachada do banquinho. 20 anos. 2 longas décadas ele carregou dentro de si a certeza ardente de sua própria razão. Ele construiu galpões de móveis, comprou apartamentos na cidade, criou um filho e uma filha, provando a cada minuto de sua vida bem-sucedida a um tribunal materno invisível que se saíra perfeitamente bem sozinho. E no final, descobrira que simplesmente virara as costas para uma mulher que sangrava por uma ferida antiga e mal cicatrizada na alma. Por que ela nunca me disse nada? Sua voz saiu seca, rachada, como o farfalhar de folhas secas sob os pés. E como se diz uma coisa dessas a um filho? Dona Cecília ajeitou o xale que escorregara de seus ombros, e um leve cheiro de naftalina e cânfora emanou dela. Ela era orgulhosa. Preferia que seu próprio filho a odiasse por teimosia a ter pena dela, por uma fraqueza de mulher, por uma humilhação. Ela estava te protegendo da vergonha, do jeito que sabia. Helena olhou para aquele homem adulto, de cabelos grisalhos, e sua raiva inicial começou a recuar lentamente, dissolvendo-se em uma amargura pesada e pegajosa. Em seus anos como enfermeira, aprendera a reconhecer a dor verdadeira sem erro. A dor falsa chora alto e se desespera. A dor verdadeira simplesmente se senta em um banquinho velho, olha fixamente para um ponto e respira como se cada inspiração rasgasse seus pulmões com cacos de vidro. Júlio baixou o olhar para suas mãos, fortes, de palmas largas, acostumadas a segurar o volante de um carro caro e a assinar contratos com muitos zeros. Essas mãos podiam construir uma casa, podiam comprar metade daquela vila, mas não abriram a pesada porta de madeira da casa de sua mãe enquanto a vida ainda pulsava lá dentro. "Onde fica o túmulo?" perguntou ele, com a voz embargada, sem levantar a cabeça. "Atrás do muro velho da igreja, perto de um grande jequitibá", respondeu Helena, já sem a hostilidade de antes. "Eu mandei fazer uma cruz de aroeira e pintei a cerquinha de azul para não enferrujar. O marceneiro me cobrou pelo trabalho de 3 dias. A dívida é sua, Júlio." Júlio assentiu brevemente. Para ele, dono de um grande negócio, cuja esposa Isabela, uma respeitada cardiologista na cidade, estava acostumada a passar férias em resorts caros, aquelas contas do interior pareciam algo de outra realidade, há muito esquecida. Mas foi justamente essa simplicidade severa de Helena que de repente lhe pareceu a coisa mais honesta que ouvira nos últimos anos. "Vou ficar aqui, na casa", disse Júlio, olhando para os cantos frios e empoeirados da casa. "Enlouqueceu de vez", exclamou Dona Cecília, genuinamente indignada, batendo as palmas nos joelhos. "O vento norte entra por todas as frestas aqui. O fogão não é aceso direito desde o inverno passado. A chaminé deve estar entupida. Lenha boa é difícil de achar. O nosso prefeito, o Tavares, que não tem a paz na vida, em vez de lenha decente, trouxe uns restos de madeira podre e úmida para os velhos. Pela manhã você vai estar congelado, seu moço da cidade." "Não vou congelar", cortou Júlio, teimoso, levantando-se. Sua altura o forçou a abaixar um pouco a cabeça sob o batente baixo da porta. "Tenho braços, vou achar lenha, vou acender o fogão." Helena observava em silêncio enquanto ele tirava o suéter de lã, ficando apenas com uma camisa fina. O frio na casa era tanto que, ao respirar, nuvens brancas de vapor saíam de sua boca, mas Júlio parecia não sentir o arrepio cortante. Ele procurava trabalho, esforço físico, algo que pudesse, mesmo que por um tempo,
silenciar o sentimento corrosivo de culpa que agora se revirava em seu peito. A decisão é sua. Helena fechou mais a jaqueta. Se quiser um café quente ou água fervida, minha casa é do lado da cerca. O portão é pintado de verde. A água agora carregamos nos braços, então não desperdice. As mulheres saíram para o alpendre. O vento de junho imediatamente atingiu seus rostos com uma umidade cortante. Helena pegou seus baldes, cuja água já havia começado a formar uma fina e frágil camada de gelo. Ela se virou na porteira. Júlio estava na soleira da casa de sua mãe. Em sua silhueta escura, claramente delineada contra o fundo das paredes desbotadas, lia-se uma melancolia tão desesperada e concentrada que, por um momento, Helena quis voltar e simplesmente dar um tapinha em seu ombro. Mas ela conteve o impulso. O perdão precisa ser conquistado. E aquele homem, para ela, era ainda apenas um fantasma do passado, que se lembrara tarde demais do caminho de volta para casa. Júlio ficou sozinho. O silêncio caiu sobre ele com uma força ensurdecedora. Não havia o zumbido do trânsito, o toque incessante de telefones ou o murmúrio constante dos escritórios da cidade. Apenas o vento uivava baixo na chaminé, e as velhas tábuas do assoalho gemiam lastimosamente sob o peso de seus passos. Ele foi até o quarto, uma cama de ferro estreita, coberta com um cobertor de flanela desbotado. Na parede, um velho tapete escurecido pelo tempo com a imagem de araras. Sobre a cômoda, coberta por uma toalhinha de crochê, havia um porta-retrato. Júlio se aproximou. O vidro estava embaçado de poeira, mas ele distinguia claramente a fotografia. Um jovem soldado de uniforme sorria para a câmera, apertando os olhos contra o sol forte. Era ele, Júlio, um mês antes daquela terrível briga que despedaçou sua família. Mariana guardara aquela foto no lugar mais visível por 20 longos anos. Os dedos de Júlio tremeram. Com a ponta dos dedos, ele limpou cuidadosamente a poeira do vidro frio. Algo dentro dele se quebrou, estalou, como gelo em um rio na primavera. Toda a sua seriedade, seu status, os milhões acumulados, tudo isso agora não tinha o menor significado. Naquele quarto gelado, ele era apenas um menino perdido que chegara tarde demais para ver sua mãe. E essa conta, ao contrário das contas de seus parceiros de negócios, já não podia ser paga. O frio de junho, metodicamente, passo a passo, conquistava o espaço da casa, cravando-se nas articulações e entrando sob o tecido fino da camisa. Júlio se forçou a desviar o olhar da fotografia antiga. Precisava se mover. Movimento é vida. Era o que ele sempre dizia a seus subordinados na fábrica de móveis, quando os negócios fracassavam e os concorrentes avançavam. Só que aqui, em Vila Esperança, suas regras corporativas perdiam todo o sentido. Ele foi para a cozinha. O assoalho rangeu em protesto. O fogão a lenha exibia a abertura escura de sua fornalha, exalando um cheiro de umidade e cinzas. No chão havia alguns pedaços de lenha de pinho tortos e úmidos. Júlio estendeu a mão para a gaveta de cima de um velho armário de cozinha, onde sua mãe costumava guardar fósforos. A portinhola cedeu com um estalo seco. Não havia fósforos. Em vez disso, seus dedos tocaram uma superfície metálica, fria e lisa. Júlio pegou uma pesada lata de biscoitos, daquelas com um desenho de palmeiras, cuja tinta já estava descascada nas bordas. Na infância, Mariana guardava botões e carretéis de linha nela. A tampa estava bem presa. Júlio a forçou com a unha, puxando com esforço. A lata abriu com um estalo metálico surdo. Dentro não havia linhas. O espaço da lata estava completamente preenchido com cadernos escolares comuns, de capas verde e azul claras. O papel estava ligeiramente úmido e cheirava a poeira antiga, gerânio seco e algo indefinivelmente amargo. Júlio pegou o caderno de cima. Na capa, com uma caligrafia irregular, mas ainda firme, estava escrito: ano de 1980. O ano de sua partida. Ele se sentou no chão gelado, encostado na parede caiada do fogão. Abriu a primeira página. Julinho, meu filho, você foi para a cidade na terça-feira e hoje já é sábado. Todas as noites eu coloco sua xícara na mesa. Sei que você está com raiva, sei que te magoei muito, mas você é jovem e impetuoso, sua vida é longa. Se Deus me perdoará por meu orgulho, não sei. Mas você talvez um dia perdoe. Hoje colhi as goiabas, deram grandes e suculentas. Fiz o doce que você tanto gosta. Guardei um pote na despensa. Quando você vier, te dou. O ar de repente ficou muito denso, pegajoso. Recusava-se a entrar nos pulmões. Júlio virou a página,
lendo avidamente as linhas de tinta. Ano de 1982. A vizinha Cissa disse que te viu na feira na cidade. Disse que você está mais forte, os ombros mais largos. Comprou uma jaqueta nova, da moda. Graças a Deus, meu filho, que você não está passando necessidade. Eu tricotei meias de lã de ovelha para você. Dizem que o inverno será rigoroso. Vou guardá-las no baú, esperando por você. Ele abriu o caderno seguinte. Ano de 1990. A caligrafia havia mudado. As letras estavam menores. As linhas escorregavam para baixo, revelando o tremor das mãos. Julinho. Hoje fiz 60 anos. A Cissa fez um bolo. Eu me sentei na cabeceira da mesa, mas não parava de olhar para a porteira. O vento balançava a folha e eu me assustava. Sempre acho que é você chegando. Adotei um cachorro vira-lata, chamei-o de Trovão. Ele late alto, guarda a casa. Mas a casa está vazia, meu filho. O que há para guardar? Júlio lia, virando as páginas, e o tempo escorria por seus dedos como areia seca. 20 anos de solidão materna, cuidadosamente embalados em cadernos escolares. Ela não se queixava de doenças, não o censurava por sua indiferença. Ela apenas conversava com ele todos os dias, contando sobre a bezerra da vaca da vizinha, sobre a cerca torta, sobre como o frio estalava nas noites de São João. Cada linha gritava um perdão absoluto, e esse perdão o atingia com mais força do que qualquer acusação. O último caderno estava preenchido apenas pela metade. Ano 2000, outono. As mãos não me obedecem mais, meu filho. É difícil segurar a caneta. Nossa vila está se esvaziando, como se uma praga tivesse passado. As pessoas estão indo embora. O ônibus não vem mais até aqui. Se eu ficar de cama, a ambulância não conseguirá passar por essa lama. Mas eu não tenho medo da morte, Julinho. Só tenho medo de uma coisa, de fechar os olhos e não ter te visto uma última vez. Seja feliz, meu filho. Não se arrependa de nada. Sua mãe. O caderno escorregou de seus dedos enfraquecidos e caiu no chão sujo. Júlio inclinou a cabeça para trás, batendo a nuca na alvenaria do fogão. Seu peito parecia ter se transformado em pedra, e ele respirava em haustos curtos e rápidos. Em seu mundo rico e bem estruturado, entre ternos caros e poltronas de couro, não havia lugar para uma dor tão primitiva e aniquiladora. A fachada de uma vida bem-sucedida se desfez em pó, deixando-o a sós com uma lata de metal fria. O crepúsculo se adensou sem que ele percebesse. A noite de junho caiu sobre Vila Esperança como um pesado manto negro. Júlio se forçou a levantar. O corpo estava dormente e desobediente. Ele recolheu os cadernos com cuidado, como se fossem de cristal, de volta para a lata, fechou a tampa e a colocou sobre a mesa. O estômago se contraiu de fome, mas o desconforto físico apenas o trazia de volta à realidade. Júlio se lembrou das palavras de Helena sobre a água quente. Ele precisava ver pessoas vivas, ouvir a voz de alguém, ou o silêncio pegajoso da casa de sua mãe o enlouqueceria. Ele vestiu a jaqueta e saiu para o quintal. A noite cheirava terra úmida e fumaça de eucalipto. As janelas vizinhas brilhavam com uma luz amarelada, fraca e quente. Júlio empurrou a porteira verde de Helena. Ela cedeu facilmente, sem ranger. Ali, a propriedade era bem cuidada. Ele subiu os degraus do alpendre e bateu suavemente na porta. Os passos soaram quase imediatamente. A porta se entreabriu e um bafo de calor de casa aquecida, o aroma de um feijão tropeiro rico e pão de queijo fresco invadiram o rosto de Júlio. Na soleira estava Helena. Seu olhar severo percorreu o rosto pálido dele, os dedos trêmulos que seguravam uma caneca esmaltada vazia. "Congelou, empresário?" perguntou ela, sem sarcasmo, mas com uma compreensão cansada. "Entre. Dona Cecília ainda não foi embora. Estamos tomando café." Júlio entrou no calor. Na cozinha espaçosa, com o chão coberto por tapetes de retalhos limpos, uma lâmpada brilhava intensamente. Sentada à mesa coberta com uma toalha de plástico estava Dona Cecília, tomando café no pires, com um pedaço de rapadura ao lado. "Sente-se." Helena apontou para um banquinho e pegou a caneca dele. "Quer feijão tropeiro?" "Está quentinho, com alho." Júlio queria recusar, dizer que só viera buscar água, mas o cheiro da comida o atingiu traiçoeiramente. Ele assentiu brevemente e sentou-se pesadamente. Helena colocou diante dele um prato fundo, de onde subia um vapor denso e aromático, e ao lado uma fatia grossa de broa de milho. Júlio pegou a colher, comeu em silêncio, avidamente,
queimando o céu da boca. As mulheres não o interromperam, esperando pacientemente que ele saciasse a fome. Quando o prato ficou vazio, Helena serviu-lhe um café forte com erva cidreira. A caneca quente aquecia suas mãos geladas, devolvendo a sensibilidade ao corpo. Bem, Júlio Medeiros. Dona Cecília quebrou o silêncio, afastando Pires. Você viu a casa, deve ter visto também a saudade de sua mãe. Agora, veja o que restou da sua vila. Júlio ergueu para ela um olhar pesado e inflamado. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou mais firme. As notas habituais de homem de negócios começaram a aparecer. De manhã, vocês falaram sobre o prefeito, sobre a bomba d'água. Helena sentou-se à sua frente, cruzando as mãos calejadas sobre a mesa. À luz da lâmpada, as rugas profundas ao redor de seus olhos ficaram mais nítidas. Estão nos expulsando, Júlio. De forma planejada e impiedosa começou ela, medindo cada palavra. O coronel Tavares, nosso prefeito, botou os olhos nas terras de Vila Esperança. Você sabe como é o lugar. O rio passa perto, tem mata nativa. Na cidade, os ricaços pagam uma fortuna por terrenos assim. Então, ele decidiu acabar com a vila, para que os velhos vendam suas casas por uma miséria, só para fugir para a cidade, para perto dos filhos. A cooperativa Novo Horizonte está sendo levada à falência de propósito, acrescentou Dona Cecília, batendo com o punho no joelho, indignada. Não trazem ração para a fazenda. As vacas caem de fraqueza. Os homens não veem salário há 6 meses. A estrada foi destruída de propósito com tratores, para que nem o vendedor ambulante nem o ônibus passem. Se você precisar ir ao hospital da cidade, não tem gasolina para a ambulância. Júlio franziu a testa. Um esquema conhecido. Nos negócios, ele vira isso dezenas de vezes. Uma aquisição hostil através da criação de condições insuportáveis. Mas uma coisa era tomar armazéns e fábricas, e outra completamente diferente era deixar pessoas vivas passarem frio e ficarem isoladas, tirando-lhes seus lares. A agência dos Correios vai fechar na próxima semana. A voz de Helena tremeu, mas ela logo se recompôs. E lá fica o único telefone da região. Se houver um incêndio ou alguém tiver um ataque cardíaco, tem que correr 2 quilômetros até o asfalto e pedir carona. Meu filho e minha nora também foram embora. Não os culpo. Os jovens precisam viver. Mas eu não vou abandonar esta terra. Meu marido está enterrado aqui. Minhas raízes estão aqui. Nós reclamamos com o Tavares, Dona Cecília sorriu amargamente. Fomos em comitiva até a prefeitura. Ele fica lá, sentado em sua poltrona de couro, girando um anel no dedo e sorrindo. Não há dinheiro no orçamento, cidadãos, esperem. E esperar o quê? Até que todos nós congelemos aqui, como insetos, no inverno? Júlio segurou a caneca com as 2 mãos. Em sua cabeça, os pensamentos começaram a girar rapidamente, como engrenagens em um mecanismo bem ajustado. Ele tinha dinheiro, tinha contatos. Na capital, deputados e secretários de Estado o cumprimentavam. Seu amigo, com quem servira no exército, ocupava um cargo importante no Ministério Público. Ele já não podia ajudar sua mãe. Chegara tarde demais. Alimentara seu orgulho por tempo demais. Mas esta terra, esta casa, esta mulher teimosa, com olhos cansados, sentada à sua frente. Eles estavam vivos, aqui, e pediam ajuda, mesmo sem dizer as palavras. A manhã amanheceu úmida e cinzenta. Uma névoa densa subia do rio, agarrando-se com tentáculos úmidos aos galhos nus das goiabeiras e aos telhados enegrecidos das casas. Helena saiu para o alpendre, enrolando-se em um chale quente. O ar cheirava a madeira molhada e a chuva iminente. O silêncio na vila era tão denso que parecia que Vila Esperança já havia morrido, transformando-se em um cenário para uma peça esquecida. Helena desceu os degraus, notando, como de costume, a dor no joelho direito que anunciava o mau tempo. Ela se dirigiu ao galpão para pegar lenha, quando seu olhar foi atraído por uma figura escura na colina que se erguia atrás das hortas. Era Júlio. Ele estava de pé, exposto ao vento, com a gola da jaqueta levantada, segurando perto do ouvido um pesado e maciço celular com uma longa antena estendida. No ano 2000, aparelhos como aquele eram uma raridade, um sinal de muito dinheiro e contatos importantes. Ali, no vale, o sinal não pegava, e Júlio teve que subir a colina para encontrar o precioso sinal da torre da cidade. Helena parou, encostando o ombro nas tábuas ásperas do galpão.
Ela observava enquanto ele andava de um lado para o outro na grama seca, dizendo algo rápido e ríspido ao telefone. Em seus gestos bruscos sentia-se a confiança autoritária de um homem acostumado a comandar. E essa confiança assustava Helena muito mais do que o sorriso insolente do prefeito Tavares. Com Tavares, tudo era muito claro. Um ladrão comum que chegara ao poder. Mas Júlio Medeiros permanecia um mistério para ela, um livro fechado, com páginas arrancadas. Meia hora depois, a porteira rangeu. Júlio entrou no quintal, guardando o telefone no bolso interno da jaqueta enquanto andava. Seu rosto estava castigado pelo vento, avermelhado pelo frio da manhã, mas seu olhar era firme e claro. Bom dia, Helena! Ele parou a alguns passos dela. Consegui falar com a capital. Um velho amigo meu trabalha no Ministério Público Estadual. Expliquei a situação para ele. Precisamos redigir uma carta coletiva de todos os moradores da vila, coletar assinaturas e anexar os fatos. Tavares está agindo de forma grosseira, provavelmente registrando as terras compradas por uma ninharia em nome de empresas de fachada. Isso pode ser provado se levantarmos os registros de imóveis. Ele falava rápido, de forma clara, organizando as palavras como tijolos em uma parede sólida. Mas Helena não se apressou em comemorar. Ela lentamente sacudiu a poeira de madeira da manga da jaqueta e olhou diretamente nos olhos de Júlio. E depois, sua voz soou neutra, mas nela havia um toque de metal frio. Os promotores da capital virão, darão uma olhada, moverão papéis de uma pasta para outra e irão embora. Tavares vai se safar com suborno, não será a primeira vez, e nós ficaremos aqui. Ele não vai se safar, objetou Júlio, ríspido. Meu amigo no Ministério Público tem suas próprias contas a acertar com gente como ele. Além disso, vou acionar a imprensa estadual. Os jornalistas chegarão em alguns dias. Só precisamos resistir e mostrar que estamos unidos. Ajude-me a percorrer as casas. Helena sorriu amargamente. Ela se aproximou da pilha de lenha, pegou alguns touros de eucalipto, sentindo a casca fria e irregular em suas palmas. Unidos, você diz? Ela se virou para ele, e agora, em seu olhar, não havia mais um pingo da hospitalidade anterior. Apenas um julgamento feminino severo. Por que você está fazendo isso, Júlio? Responda com sinceridade. Esta é a minha terra natal. Aqui é a minha casa. Ele franziu as sobrancelhas, claramente não esperando tal resistência. Casa? Helena deu um passo à frente, sem notar como os pesados touros puxavam seus braços para baixo. Por 20 anos, esta casa apodreceu sob as chuvas. Por 20 anos, sua mãe saía pela porteira e olhava para a estrada vazia, até secar os olhos. Você não estava aqui quando nossa cooperativa foi desmontada tijolo por tijolo. Você não estava aqui quando os tratoristas recebiam o pagamento em ração animal. Você vivia em uma cidade quente, dormia em uma cama macia, comia bem. E agora você chega, passa uma noite lendo os cadernos de sua mãe e sua consciência desperta. Júlio empalideceu. As palavras a atingiam como um tapa, acertando os pontos mais vulneráveis, as feridas que ele ainda não tivera tempo de compreender. Eu entendo sua raiva. Começou ele. Você não entende nada, cortou Helena. Sua voz tremeu, revelando uma dor antiga. Para você, somos apenas uma maneira de aliviar sua culpa. Você vai brincar de Salvador, vai atiçar este vespeiro, acalmar sua consciência e voltar para a cidade. E depois, Tavares vai nos sufocar de vez. Ele vai cortar a luz, a água e vamos todos apodrecer aqui até a primavera. Um homem que foi capaz de trair e apagar sua própria mãe da vida não terá pena de estranhos. Um silêncio pesado e vibrante pairou no ar. Em algum lugar distante, do outro lado da vila, um cão uivou melancolicamente. Júlio permaneceu imóvel. Ele não gritou em resposta. Não se justificou, nem bateu a porteira. Em vez disso, ele lentamente abriu a jaqueta, tirou do bolso interno folhas de papel grosso dobradas em dois e as estendeu para Helena. Olhe, disse ele, em voz baixa, mas muito firme. Helena olhou com desconfiança para os papéis estendidos. Hesitando, ela colocou a lenha no alpendre e pegou os documentos. Seus dedos sentiram a textura densa de uma impressão de qualidade. Eram cópias de extratos bancários e documentos constitutivos de uma grande fábrica de móveis. Em todos constava seu sobrenome. Eu tenho uma indústria nas minhas costas que emprega 400 pessoas. A voz de Júlio soava abafada, como marteladas à distância. Tenho dinheiro para comprar o perdão em qualquer outro lugar. Eu poderia simplesmente erguer um monumento de mármore de 2 metros de altura para minha mãe,
contratar segurança para a casa dela e ir embora, para nunca mais me lembrar disso. Mas eu estou aqui. Ele deu mais um passo, tão perto que Helena viu as veias vermelhas no branco de seus olhos. O resultado de uma noite em claro, passada no chão frio, ao lado dos diários de sua mãe. Eu não estou me justificando por esses 20 anos, Helena. Não há justificativa para isso. E carregarei esse fardo até o fim dos meus dias. Júlio falava com dificuldade, como se empurrasse cada palavra para fora. Não peço que você goste de mim ou me respeite, mas peço que acredite em uma coisa. Não permitirei que Tavares apague a memória de minha mãe junto com esta vila. Se ele quer uma guerra por esta terra, ele a terá. Mas sozinho não sou ninguém. Preciso de pessoas que provem que estão vivas. Eu preciso de você. Helena olhou para os documentos. Depois voltou a olhar para o rosto dele. Nele não havia um pingo da falsidade da capital, nem um grama de arrogância. Diante dela estava um homem cansado, mortalmente ferido por sua própria culpa, que não buscava glória, mas redenção. Ela se lembrou da última vez que Tavares viera à Vila Esperança, de como seus sapatos envernizados desviavam com nojo das poças, e seu rosto gordo e brilhante se contorcia com o cheiro de esterco. Lembrou-se de como Dona Cecília chorara em frente ao posto de saúde fechado, sem conseguir seu remédio para a pressão. E nós realmente vamos morrer um por um. Se ficarmos apenas sussurrando pelos cantos, um pensamento claro e simples passou por sua mente. Helena dobrou cuidadosamente os papéis e os devolveu a Júlio. Seu rosto suavizou, as linhas severas ao redor de seus lábios se desfizeram. Restam 20 casas, disse ela, ajeitando o chale. Os velhos, na maioria, têm medo de tudo. Tavares os intimidou tanto que eles nem acendem a luz à noite para não chamar a atenção. Se você for sozinho, eles não abrirão a porta. Ficarão escondidos. Júlio guardou os papéis e uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. E se formos juntos? Eu sou daqui, me conhecem, vão abrir para mim. Helena sentiu com firmeza. Vamos para casa, empresário. Pegaremos um caderno, uma caneta e faremos uma lista. Mas aviso. Se você nos enganar e nos abandonar, eu te acho até no inferno. Júlio sorriu fraca, mas sinceramente. Pela primeira vez desde que chegara àquela vila, ele sentiu terra firme sob seus pés. O fim do outono sempre revela a essência das coisas. Quando as folhas coloridas que escondem os galhos podres caem e a grama alta que oculta os buracos profundos seca, a terra se apresenta como realmente é. Severa, ferida e exigindo a verdade. Eles foram de porteira em porteira por 3 longos dias. Helena batia nas portas tortas e Júlio ficava um pouco atrás, absorvendo os cheiros da decadência alheia. Repolho azedo, umidade estagnada, fumo de palha barato e roupas velhas de lã. 20 casas, 20 histórias de um lento declínio. Na casa do velho Zeca, a tinta da caneta esferográfica congelou e Júlio teve que aquecer o tubo com um sopro. O velho assinou a petição coletiva com a mão trêmula e nodosa, e a caneta arranhava o papel grosso com um som seco e desesperado. Júlio olhava para aquela mão trêmula e via diante de si os dedos de sua mãe, escrevendo as linhas nos cadernos escolares. O eco da dor alheia ressoava em seu peito, fundindo-se com sua própria culpa. Ele não se sentia mais um visitante da capital. Vila Esperança o tomava de volta com autoridade, fazendo brotar nele um apego esquecido. Os rumores na vila voam mais rápido que os pássaros. No 4º dia, quando o céu pesava sobre os telhados, ameaçando a primeira neve de verdade, o silêncio foi quebrado pelo rugido forçado de um motor. Uma picape preta oficial, espirrando lama gelada de suas rodas largas, entrou com dificuldade na rua da vila e freou bruscamente em frente à cerca verde de Helena. Júlio estava rachando lenha perto do galpão. Ao ouvir a batida da porta do carro, ele lentamente apoiou o machado no toco, limpou as mãos nas calças e saiu pela porteira. Helena já estava no alpendre, com a jaqueta bem fechada. Do quintal vizinho, apoiando-se em uma bengala, Dona Cecília espiava com cautela. O prefeito Tavares saiu do interior aquecido do carro, sacudindo com nojo as abas de seu longo casaco de caxemira. Atrás dele, um homem magro com uma pasta de couro debaixo do braço o seguia apressadamente. O advogado da prefeitura, contratado para o trabalho sujo. Por último, o sargento Farias desceu pesadamente do carro. Um homem corpulento, com uma expressão eternamente culpada em seu rosto flácido. O sargento cheirava fumo de palha barato e a um suor antigo de medo da autoridade. Bom dia, cidadãos.
Tavares esticou os lábios em um sorriso, mas seu olhar permanecia cortante, gélido. Chegaram-me boatos, dona Helena, de que a senhora anda se ocupando com papelada, coletando assinaturas, agitando o povo. Não estamos agitando, seu coronel. Helena desceu os degraus, com passos firmes, sem pressa. Queremos viver com dignidade. Não há água na bomba. O telhado do salão comunitário desabou em março. O senhor está nos empurrando para o frio. E nós não vamos sair. Tavares deu uma risadinha condescendente, virando-se para seu advogado, como se o convidasse a apreciar a ingenuidade dos moradores locais. A senhora Dona Helena não entende de economia. O orçamento do município é deficitário. A caldeira de vocês está em estado precário. Não vale a pena consertar. Eu ofereci indenizações pelos terrenos? Ofereci. Dei um bom dinheiro. Poderiam comprar um quartinho na cidade. Mas vocês insistem. Vejam bem, o inverno vai cobrar caro. Os canos vão congelar. Os fogões de muitos estão com problema de fumaça. Quem virá socorrer luz por uma estrada dessas? Então, o senhor está deliberadamente deixando a propriedade se deteriorar para reduzir o valor cadastral da terra. A voz de Júlio soou calma, mas nessa calma havia o peso de uma bigorna. Tavares se virou bruscamente. Só agora ele notou o homem alto e grisalho, parado perto da porteira, com uma jaqueta simples e botas sujas de serragem. E o senhor? Quem é? O político olhou para Júlio com desdém. Tem registro no município? Farias, verifique os documentos do cidadão. Anda cada um por aqui. O sargento deu um passo à frente, ajeitando sem jeito o cinturão. Mas Júlio nem se moveu. Ele calmamente tirou um porta-cartões do bolso, pegou um retângulo branco e grosso e o estendeu para Tavares. Júlio Medeiros, proprietário da Medeiros Móveis. Nasci nesta vila, na casa do outro lado da rua. Júlio falava baixo, mas cada palavra se cravava no ar gelado como um prego em madeira de lei. Eu entendo muito bem de economia, seu coronel, especialmente da parte em que terras municipais são registradas em nome de uma empresa de responsabilidade limitada pertencente ao seu sobrinho. As bochechas de Tavares ficaram manchadas de vermelho. Ele não pegou o cartão. O advogado atrás dele encolheu os ombros nervosamente e apertou a pasta contra o peito. Não me ameace, Medeiros sibilou o prefeito, perdendo a pose. Eu sou a autoridade neste município. A lei está do meu lado. Tenho um laudo dos bombeiros para cada barraco podre de vocês. Se pegar fogo por um curto-circuito, a culpa será de vocês. Meu amigo e colega de exército, o promotor de justiça estadual Vitor Sampaio, ficou muito interessado nos seus laudos. Júlio deu um passo à frente, diminuindo a distância. Nele, despertou aquele predador duro e inflexível que, do nada, construiu um enorme negócio nos turbulentos anos 90. Nós protocolamos uma denúncia coletiva para investigar a legalidade de suas transações. Amanhã, uma equipe de reportagem da TV estadual virá aqui. O senhor só não se esqueça de vestir seu casaco de cachemira para dar a entrevista. Em frente à caldeira destruída, ele ficará especialmente elegante. Tavares inspirou ruidosamente. Ele entendeu que diante dele não estava um velho assustado, nem uma viúva desesperada. Diante dele estava um predador maior e mais perigoso. O político se virou bruscamente, quase derrubando seu advogado. Veremos quem vence. Farias, comigo! Gritou ele e entrou no carro. O sargento hesitou. Ele olhava com um olhar pesado e acuado, da picape preta para Júlio, depois para Helena. Farias servia no município há 20 anos. Ele se lembrava daquela vila ainda viva, lembrava-se das festas de casamento e de como todos juntos construíram aquele mesmo salão comunitário que agora exibia um telhado desabado. Sargento, vai ficar aí parado. Até quando? Soou da janela entreaberta do carro a voz raivosa do político. Faria suspirou pesadamente, soltando uma nuvem de vapor, baixou a cabeça e se arrastou até o veículo. As portas se fecharam, o motor rugiu e a picape preta partiu, deixando para trás um rastro de fumaça azulada e sulcos profundos cheios de água suja. Helena se aproximou de Júlio. O vento despenteava os fios de cabelo grisalho que escapavam de seu chale. Você o assustou? Disse ela em voz baixa. Mas um rato acuado é o que morde mais forte. Ele agora vai soltar os advogados dele para cima de nós. Que solte.
Meus advogados são tão bons que não deixarão pedra sobre pedra dos papéis dele. Júlio olhou para o rastro do carro que partira, depois voltou a olhar para Helena. Em seus olhos não havia mais aquela desconfiança cortante com que ela o recebera nos primeiros dias. Havia algo mais, uma esperança tímida e há muito esquecida de que havia alguém para defendê-la. Naquela mesma noite, a casa de Mariana estava aquecida. Júlio havia rachado lenha seca e o fogão, finalmente seco, zumbia com um som aveludado e constante. O cheiro de resina de pinho e tijolo quente expulsou o cheiro antigo de mofo e abandono. Júlio estava sentado perto da janela, olhando para a escuridão densa da noite, quando ouviu uma batida suave e rápida no vidro. Ele abriu a porta. Na soleira estava o sargento Farias. Ele estava sem o uniforme, vestindo uma jaqueta velha e um suéter surrado, cuja gola mal se fechava em seu pescoço grosso. O policial amassava nervosamente um chapéu de feltro nas mãos. "Me deixa entrar, seu Júlio?" perguntou ele, com a voz rouca, olhando por cima do ombro para a escuridão do quintal. Júlio, em silêncio, deu um passo para o lado, deixando o visitante entrar. Na sala, Farias ficou parado perto da porta, sem ousar avançar. Cheirava frio e a cigarro de palha. O sargento enfiou a mão sob a jaqueta e tirou uma pasta de escritório de papelão cinza, amarrada com barbantes. Trouxe isto. Ele colocou a pasta na beirada da mesa, ao lado da lata de biscoitos. Que é isso?" Júlio não se apressou em tocar nos papéis. "O que o Tavares vai usar para me destruir se descobrir?" Farias soltou o ar ruidosamente e sentou-se na ponta de um banquinho. "Cópias, laudos de incêndio falsos, ordens de demolição, meus próprios relatórios. Ele me obrigava a assustar os velhos. Dizia: escreva que a fiação está ruim, aplique multas. Mas como eles vão pagar as multas com uma aposentadoria de miséria? Eu escrevia e depois não conseguia dormir. É vergonhoso, seu Júlio. Vergonha na frente das pessoas, vergonha do meu uniforme." Júlio se aproximou da mesa, desamarrou os barbantes. Dentro havia dezenas de documentos, assinados por Tavares e seu sobrinho. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, a prova concreta que transformava a denúncia coletiva deles em um processo criminal garantido. "Por que decidiu me entregar isso?" Júlio olhou fixamente para o policial corpulento. Poderia ter ficado de fora. Farias passou a mão larga pelo rosto, limpando as gotas de neve derretida, porque hoje ouvia a dona Cecília no alpendre com a bengala dela. Ela estava lá e não tinha mais medo dele. O Senhor deu a eles coragem de novo, seu Júlio. E eu, faltam 2 anos para me aposentar. Não quero me aposentar como um covarde. Prefiro que me expulsem, mas que eu possa olhar as pessoas nos olhos. Júlio lentamente estendeu a mão e apertou firmemente a mão do sargento. Aquele aperto de mão significava mais do que qualquer contrato assinado. Naquele momento, a Vila Esperança deixou de ser apenas um ponto geográfico no mapa. Ela se tornou um monolito. Novembro de 2000 trouxe para a Vila Esperança a primeira neve de verdade. Ela caía densa, generosa, cobrindo a estrada deformada pelos tratores, escondendo sob um manto branco e limpo a lama preta do outono e as folhas podres. A natureza parecia tentar purificar aquele lugar, apagar os vestígios de um longo e doloroso declínio, dando às pessoas a chance de começar a respirar novamente. A neve caía e, com ela, as notícias chegavam à vila, uma mais surpreendente que a outra. Os jornalistas amigos de Júlio cumpriram a palavra. A reportagem sobre a vila que congelava e o abuso de poder da autoridade local foi ao ar no telejornal noturno da TV estadual, atingindo os gabinetes dos políticos com a força de uma bomba. A pasta do sargento Farias, entregue pessoalmente por Júlio ao Ministério Público da capital, funcionou como um mecanismo de relógio infalível. Em apenas 10 dias, o coronel Tavares foi afastado do cargo com desonra e o prédio da prefeitura foi alvo de buscas e apreensões. As empresas de fachada de seu sobrinho revelaram-se bolhas de sabão, que estouraram na primeira verificação dos investigadores. Você viu? Dona Cecília brandia triunfantemente a edição recente do jornal local, ao entrar na cozinha de Helena. Na primeira página, uma grande manchete sobre o escândalo de corrupção. Pegaram o diabo e o nosso sargento Farias agora anda todo orgulhoso. Diz que vieram promotores da própria capital. Estão levando toda a papelada do Tavares em furgões. Helena servia em xícaras um suco quente de frutas secas. O aroma adocicado de maçã defumada e hibisco flutuava pela cozinha aquecida,
condensando-se nas janelas úmidas. Ela ouvia a vizinha, mas seu olhar se voltava constantemente para a rua, onde, através da cortina densa de neve, se delineavam os contornos do quintal de Mariana. Lá, a vida fervilhava. Júlio não contratou uma equipe cara da cidade nem trouxe maquinário pesado para demolir a velha casa e construir em seu lugar um casarão de tijolos sem alma. Em vez disso, ele encontrou na vila vizinha 8 homens, carpinteiros fortes e habilidosos, que estavam há anos sem trabalho decente desde o colapso das cooperativas. Ele lhes pagava de forma justa e generosa, e os homens trabalhavam como se estivessem erguendo um templo. O quintal ressoava com as batidas rítmicas dos machados e o zumbido das serras manuais. O cheiro denso e resinoso de pinho recém-cortado se misturava com o ar gelado, criando o aroma único de uma renovação iminente. Júlio trabalhava lado a lado com todos. Com uma jaqueta de algodão simples e ferramentas nas mãos, ele descascava a casca de toras grossas, cobrindo-se de suor que evaporava no frio intenso. Seus ombros largos se moviam em ritmo, seu rosto ficou bronzeado pelo vento, e em suas palmas acostumadas ao volante de couro de um carro caro, formaram-se calos duros e amarelados. Helena vestiu um casaco, pegou uma cesta pesada com pastéis de palmito ainda quentes, pegou uma garrafa térmica com chá de ervas e saiu pela porteira. A neve rangia agradavelmente sob as solas de suas botas. Com a ajuda de Deus, mestres, chamou ela, aproximando-se da pilha de toras descascadas. Os carpinteiros se animaram, largaram o trabalho e se aproximaram do lanche. O trabalho no frio exigia muita energia, e a comida caseira desapareceu em minutos. Júlio cravou o machado em um toco, sacudiu as luvas para tirar os cavacos e se aproximou de Helena. Obrigado, Helena. Ele tirou uma luva, aceitando a caneca de metal de suas mãos. Seus dedos se tocaram por um instante. A mão de Júlio estava quente, áspera, respirando um calor vivo. As vigas de baixo viraram pó, disse Helena, apontando para a fundação exposta da velha casa. A casa parecia ter sido erguida por macacos poderosos, enquanto a podridão do passado era cuidadosamente removida de debaixo dela. Vamos trocá-las, respondeu Júlio calmamente, dando um longo gole no chá quente. Vamos ajustar viga por viga. Minha mãe amava esta casa, lembro-me de cada canto. Não quero demolir, só quero devolver-lhe a força. Que dure mais um século. Helena olhou para o rosto dele. As rugas tensas e profundas que ela vira no dia de sua chegada haviam se suavizado. A pressa da capital se fora, a culpa pesada e opressiva desaparecera de seu olhar. Júlio parecia estar se despindo de uma armadura alheia, lançando raízes naquela mesma terra da qual fugira na juventude. Entre eles não havia mais um muro de rejeição. A luta comum contra Tavares, o enorme risco que Júlio correra por aquelas pessoas abandonadas, apagara todas as contas do passado. Ontem vieram os técnicos da cidade, disse Helena em voz baixa, observando o vapor subir da caneca. Começaram a trocar o motor da bomba d'água. Amanhã prometeram soldar os canos da caldeira. Disseram que liberaram verba de emergência do orçamento estadual. Júlio sorriu levemente, acompanhando com o olhar os flocos de neve que dançavam no ar. Eu sei. Falei com o promotor. Agora eles vão se mexer rápido para salvar seus cargos. A creche também vão reabrir, assim que a água quente voltar a correr pelos canos. Foi você que fez isso, Júlio? Helena ergueu os olhos para ele. Neles brilhava uma gratidão silenciosa e profunda, daquelas que não se pode fingir nem comprar. Se não fosse por você, estaríamos agora sentados em nossos cantos escuros, esperando a morte chegar. Nós fizemos isso, Helena, juntos. Ele balançou a cabeça. Eu só lhes dei uma alavanca. A força vocês encontraram em si mesmos. Os dias se transformaram em semanas. Dezembro chegou, cobrindo o rio com uma forte camada de gelo. A vila, que até recentemente parecia um viajante morrendo de frio, começou a recuperar a consciência, lentamente e com dor. Nas janelas, onde antes reinava a escuridão da economia, agora as luzes ficavam acesas até tarde. As pessoas saíam para a rua, conversavam por cima das cercas, compartilhavam notícias. A atmosfera sufocante de medo se dissipou sem deixar vestígios. A reforma da casa de Mariana estava quase concluída. Os carpinteiros refizeram o telhado, trocaram o assoalho, instalaram janelas duplas, preservando as antigas janelas de madeira entalhada. Por dentro, a casa respirava madeira fresca e aconchego. Júlio trouxe da cidade novas peças para o fogão. Refez a fornalha. E agora o grande fogão a lenha aquecia com tanto vigor que se podia andar de camisa leve na sala.
mesmo em um frio de 30 graus negativos. Ele continuava a vir todo fim de semana. Na sexta-feira à noite, seu carro parava suavemente no portão. Júlio saía, ficava um longo tempo no alpendre, respirando o ar gelado e depois entrava em casa. No sábado, ele invariavelmente visitava o cemitério, limpava a neve do túmulo de sua mãe, ficava em silêncio por um longo tempo, com a cabeça descoberta. Helena via isso de seu quintal, mas nunca o perturbava. Ela entendia que há penitências nas quais um terceiro não pode interferir. Às noites de sábado, eles passavam juntos. Helena ia até a casa dele com um pote de geleia de amora ou cogumelos em conserva. Júlio preparava um chá forte. Eles se sentavam à grande mesa de carvalho, que ele mesmo havia pleinado e lixado até a perfeição, e conversavam não sobre negócios ou processos judiciais, mas sobre coisas simples da vida, sobre a melhor forma de podar as jabuticabeiras na primavera, sobre os filhos de Helena, que começaram a ligar para a mãe com mais frequência depois de ouvir no rádio sobre as mudanças em Vila Esperança. Certa vez, quando uma nevasca forte soprava lá fora, atirando punhados de granizo contra os vidros, Júlio olhou para Helena com um olhar longo e pensativo. "Eu não estou apenas restaurando esta casa", Helena disse ele, passando lentamente o dedo pela borda de uma xícara de porcelana. "Quero morar aqui. Cansei da cidade, do concreto, da corrida eterna por resultados. Vou passar a fábrica para o meu filho. Ele é um rapaz inteligente e vai dar conta. Minha esposa Isabela é uma médica excepcional. Ela precisa curar pessoas. Conversamos muito sobre isso. Ela concorda. Vamos nos mudar para cá. O ar aqui é puro. A terra é de verdade." Helena ficou imóvel, com medo de que uma palavra descuidada pudesse quebrar a frágil sinceridade daquele momento. Para ela, acostumada apenas a se despedir de quem partia, o retorno das pessoas à vila parecia um verdadeiro milagre. "E o que você vai fazer aqui, seu Júlio?" perguntou ela, com um sorriso caloroso e quase imperceptível. "Vai ficar olhando para o teto? A saudade vai consumir um homem da capital." "Vou montar uma oficina", respondeu ele com firmeza. Em sua voz soou uma força criativa. "Pequena, mas moderna. Faremos móveis de madeira maciça. Vou treinar os rapazes daqui, trazer trabalhadores da região, pagarei um salário justo. Nossa madeira é rica. E as pessoas têm mãos de ouro. Por que eles deveriam ir para o norte, ficar anos sem ver a família, que trabalha em casa? E para a Isabela, construiremos um posto de saúde, traremos equipamentos modernos. Ela atenderá uma vez por semana, cuidará de toda a região. O que você acha vai dar certo?" "Vai dar certo", sussurrou Helena, sentindo uma alegria quente e pulsante se espalhar por dentro. "E como vai dar, Julinho?" Isso foi dito de forma tão simples, tão familiar, que Júlio cobriu a mão dela com sua mão grande e pesada. E naquele gesto não havia nada além de um profundo parentesco humano entre duas pessoas que passaram por perdas e encontraram apoio uma na outra. Na manhã seguinte, a equipe começou a demolir o antigo anexo meio podre, que antes servia como depósito de ferramentas de jardim. As tábuas haviam se transformado em pó. Os pregos enferrujados se dobravam ao menor esforço. O trabalho prosseguia rapidamente em meio a densas nuvens de vapor que saíam da boca dos carpinteiros. Por volta do meio-dia, o mestre de obras, um homem robusto com uma barba farta, bateu com força no vidro da sala. Júlio vestiu a jaqueta e saiu para o frio. "Seu Júlio, olhe o que encontramos." O mestre de obras estendeu-lhe um pequeno embrulho, firmemente envolto em um pano de estopa. Estava atrás da parede de tijolos, enfiado em uma fresta entre as vigas. Se não estivéssemos demolindo a parede até a base, nunca teríamos encontrado. Júlio pegou o embrulho. O tecido velho se desfez sob seus dedos, revelando uma pequena caixa de madeira, escurecida pelo tempo, com um simples fecho de cobre. A madeira gelava suas mãos, mas de repente pareceu a Júlio que a caixa queimava suas palmas como brasas. O ar ficou preso em sua garganta como um nó pesado. Ele se lembrava daquele objeto. Na infância, sua mãe guardava ali seus documentos mais preciosos. "Obrigado, pessoal." Júlio engoliu a saliva espessa. "Vão almoçar." Pedi a Helena para fazer uma sopa para toda a equipe. Ele voltou para dentro, fechando a porta pesada atrás de si. A sala estava silenciosa e muito aquecida. Júlio colocou o achado sobre a mesa. Seus dedos tremiam traiçoeiramente, enquanto ele tentava abrir o fecho esverdeado pela idade. O cobre cedeu com um clique fraco e seco. Dentro, havia apenas um envelope de correio comum, sem selo ou destinatário. Apenas na frente, com uma caligrafia grande e dolorosamente familiar, estava escrita uma única palavra:
Julinho. As letras eram firmes, com forte pressão. Era assim que sua mãe escrevia muitos anos antes que a solidão e a velhice tirassem a firmeza de suas mãos. Ele se sentou lentamente em um banquinho, sentindo os joelhos fraquejarem. Por 20 anos, ele pensou ter lido todos os pensamentos dela naqueles cadernos da lata velha, mas descobriu que o segredo mais importante ela havia escondido tão fundo, para que a carta esperasse o momento certo. O momento em que ele estaria pronto para suportar a verdade. Júlio, com cuidado para não danificar o papel frágil pelo tempo, rasgou a borda do envelope amarelado. Dentro havia uma única folha de caderno, dobrada em 2. A tinta havia desbotado em alguns lugares, adquirindo um tom lilás pálido, mas a caligrafia de sua mãe permanecia reconhecível, ampla, com uma leve inclinação para a direita. Ele desdobrou a carta. Cheirava uma época passada, a gerânio seco e a poeira amarga de velhos segredos. Julinho, meu filho querido, se você está lendo estas linhas, significa que eu já não estou mais neste mundo e que, apesar de tudo, você encontrou o caminho de volta para casa. Escrevo esta carta às escondidas, a escondo, porque nunca tive coragem de te dizer a verdade cara a cara. Por 20 anos você pensou que eu odiei sua Catarina por pura teimosia, mas eu não a odiava. Eu odiava minha própria vergonha. O pai da Catarina, o Fernando, foi meu primeiro e mais amargo amor. Juramos fidelidade um ao outro, mas ele foi embora e trouxe uma esposa da cidade. Ele me expôs ao ridículo na frente da vila inteira. E quando você trouxe a filha dele para nossa casa, um orgulho cego e sombrio tomou conta de mim. Imaginei ter que me sentar com ele na mesma mesa no casamento. Como ele sorriria para mim, me chamando de comadre. E eu não consegui superar aquela velha ferida de mulher. Ao proibir seu casamento, pensei que estava protegendo minha honra. Mas, na verdade, com minhas próprias mãos, destruí sua vida e decretei minha própria sentença. Ao te perder, perdi todo o interesse pela vida. A casa ficou vazia e minha alma se tornou vazia como um campo queimado. Perdoe-me, meu filho. Perdoe uma velha tola que, por seu orgulho ferido, expulsou a coisa mais preciosa que tinha. Não guarde rancor. Eu te amei todos os dias desses longos 20 anos. Sua mãe. Júlio pousou a carta sobre a mesa. Um silêncio ensurdecedor encheu a sala, quebrado apenas pelo zumbido constante das chamas no fogão. Uma umidade quente e salgada jorrou incontrolavelmente de seus olhos, queimando suas bochechas endurecidas pelo frio. Ele não tentou enxugar o rosto. O homem grande e forte sentou-se no banquinho, com a cabeça apoiada nos braços cruzados, e seus ombros tremiam com soluços pesados e silenciosos. Era a liberação daquela dor que o envenenara por tantos anos. A ilusão da traição desmoronou, deixando para trás apenas a amarga consciência de um erro monstruoso que não podia ser corrigido, mas podia ser perdoado. Ele se levantou, vestiu a jaqueta e saiu de casa. O ar gelado atingiu seu peito, trazendo-o de volta à realidade. A neve cobria densamente o caminho que levava para fora da vila. Júlio caminhava rápido, sem notar o vento cortante. O cemitério recebeu com um silêncio branco e solene. Os velhos ipês estavam cobertos por pesados e fofos chapéus de neve. As cercas azuis mal se viam sob os montes de neve. Júlio se aproximou do monte nevado, ajoelhou-se diretamente na neve fofa, sem sentir o frio, e pousou a mão larga sobre a cruz de madeira. Mãe, sua voz tremeu, quebrando-se no silêncio gelado. Mãe, eu te perdoo por tudo. Está ouvindo? Por tudo. E você me perdoe, se puder, por eu ter sido cego, por ter te abandonado. Sua casa vai viver, mãe. Eu te prometo. A luz nela brilhará para sempre. Só dói muito que a verdade tenha aparecido tão tarde e que eu não possa mais te ter de volta. Ele ficou muito tempo sentado junto ao túmulo, ouvindo o vento se enredar nos galhos nus. A cada expiração, o peso da culpa insuportável se tornava um pouco mais leve, dando lugar a uma paz clara e purificadora. O tempo na vila corre de maneira diferente da cidade. Não é medido por relatórios trimestrais, mas pela mudança das estações. A primavera de 2001 irrompeu em Vila Esperança com força, derretendo a neve e enchendo a região com o som vibrante das águas do degelo. Até setembro, a casa de Mariana estava completamente transformada. Sólida, cheirando a pinho fresco e verniz, ela se erguia orgulhosamente sobre a rua.
No jardim da frente, Júlio plantou com as próprias mãos mudas jovens de cerejeiras e jabuticabeiras. A terra úmida e fértil aceitou as raízes com docilidade, prometendo uma colheita generosa em alguns anos. Em uma noite quente de sexta-feira, a familiar picape parou em frente ao portão verde de Helena, seguida por outro carro, espaçoso e com a pintura brilhando. Dele desceu Isabela, a esposa de Júlio, uma mulher alta e imponente, com o olhar inteligente e calmo de uma médica. Atrás dela apareceram os filhos adultos de Júlio, um rapaz e uma moça. Eles não vieram para uma visita, vieram para casa. No dia seguinte, toda a família foi ao cemitério. No lugar da velha cruz de madeira, no túmulo de Mariana, foi instalado um monumento sóbrio e belo de granito escuro. Isabela ficou muito tempo ao lado do marido, segurando sua mão com firmeza, compartilhando com ele aquela memória silenciosa. Vila Esperança revivia a olhos vistos. As mudanças iniciadas naquele inverno frio criaram raízes fortes. O novo prefeito nomeado para o lugar de Tavares revelou-se um homem competente e ativo. Os recursos do estado chegaram rapidamente. A bomba d'água foi consertada e agora de cada torneira corria água limpa e gelada. A caldeira zumbia com novos equipamentos. Júlio cumpriu sua promessa. No espaçoso prédio de tijolos do antigo armazém da cooperativa, ele abriu uma moderna oficina de móveis de madeira, trouxe máquinas modernas, instalou sistemas de exaustão. O cheiro de serragem fresca e cola de marceneiro se espalhou por toda a região. Artesãos da cidade foram atraídos para a vila por bons salários, e os homens locais, que há muito haviam esquecido o gosto do trabalho honesto, vestiam com orgulho seus novos macacões de trabalho. A vida retornava às paredes abandonadas. Com seus próprios recursos, Júlio reformou o antigo prédio da administração, transformando-o em um posto de saúde claro e limpo. Helena, vestindo um jaleco branco engomado, voltou a ser a dona de uma espaçosa sala de procedimentos. Todo sábado, Isabela vinha para lá. A experiente cardiologista atendia gratuitamente os moradores, ouvindo pacientemente as queixas dos idosos e prescrevendo tratamentos. A notícia do renascimento da vila se espalhou pela região. Os filhos de Helena, cansados da corrida agitada da cidade e dos apartamentos alugados, tomaram uma decisão difícil, mas acertada. O filho e a nora voltaram para a casa da família e abriram uma loja de materiais de construção, bem abastecida na rua principal. A filha de Helena, uma jovem professora, aceitou com alegria a responsabilidade por uma turma na escola local, que agora cheirava a tinta fresca e cujo telhado havia sido completamente refeito para o início do ano letivo. Os filhos de Dona Cecília, que já estavam de malas prontas, as desempacotaram. Havia trabalho para eles também na nova marcenaria. A cooperativa Novo Horizonte passou a ser liderada por um jovem e ambicioso presidente. Novos tratores surgiram nos campos. As fazendas ecoavam com o mugido de um rebanho bem alimentado. No verão, a estrada esburacada foi coberta por um asfalto liso, para que o ônibus da cidade pudesse chegar sem dificuldade até a entrada da vila. Numa tarde tranquila de janeiro, Júlio e Helena estavam parados junto ao portão verde, olhando para a rua. O ar estava denso, adocicado, impregnado com o aroma de mangas maduras e feno recém-cortado. Das janelas abertas do renovado salão comunitário, ouvia-se uma música suave. Um grupo de crianças passou de bicicleta, rindo alegremente, levantando uma leve poeira dourada. Das chaminés dos banheiros, uma fumaça pacífica e aconchegante subia para o céu rosado. Helena olhou para a luz que emanava suavemente das janelas da casa restaurada de Mariana. A vida voltou, seu Júlio, disse ela, com ternura. E pensar que no inverno parecia que era o fim da vila. Júlio sorriu, observando sua esposa Isabela discutir animadamente algo com Dona Cecília no quintal vizinho. O caminho de volta para casa nunca é longo demais se uma luz estiver acesa no final. Helena respondeu ele em voz baixa. A fumaça sai da chaminé. A luz brilha nas janelas e as risadas ecoam. O importante é conseguir acender essa luz. Antes tarde do que nunca. Ele sabia disso com certeza. O peso do passado não oprimia mais seus ombros. Havia se transformado na fundação sólida sobre a qual agora se construía o futuro daquela terra. Essa história sobre retorno às raízes e redenção da culpa tocou você? Já aconteceu com você ou com seus conhecidos de reconstruir pontes destruídas com as pessoas mais próximas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Se este conto aqueceu sua alma, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder novas histórias profundas sobre a vida, o perdão e o amor. Até a próxima!